A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou ao meu coração e Deus tem falado muito comigo sobre caminhos, né? Caminhos que nós percorremos, pessoas que Deus coloca nas nossas vidas ao longo da nossa caminhada. E muitas dessas pessoas, elas irão caminhar conosco, mas chegará um momento em que Deus tirará essas pessoas dos nossos caminhos, porque a promessa que Deus fez, que Deus faz nas nossas vidas, muitas vezes não é para essas pessoas, e sim para a gente. Um exemplo disso é Abraão. Quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fez uma promessa a Abraão, né? E o que Abraão fez quando Deus o chamou? Abraão, ele obedeceu a Deus, até mesmo sem saber para onde ele iria. Vamos se dizer que Abraão ele obedeceu a Deus em partes. Por quê? Porque junto com Abraão, ele levou o seu sobrinho Ló. E durante esse percurso, essa caminhada, Ló esteve ali com Abraão. Mas a promessa não era para Ló, a promessa era para Abraão. E chegou um momento em que houve uma separação, porque Deus precisaria cumprir promessas na vida de Abraão e Ló não poderia fazer parte desse cumprimento. E lá em Gênesis capítulo 13, fala sobre Abraão e Ló separam-se. Diz: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro esteve sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui nós vemos que chegou um momento em que Abraão e Ló
eles não puderam mais caminhar juntos. Chegou um momento em que eles precisaram se separar. E aí está a questão. Deus, ele permite situações nas nossas vidas, permite que pessoas entrem nas nossas vidas e de repente acontece uma situação e essas pessoas saem das nossas vidas. E muitas vezes nós nos perguntamos, nossa, mas eu gostava tanto de fulano, eu gostava tanto de ciclano e essa pessoa acabou saindo da minha vida e agora o que vai acontecer, qual o propósito disso? Mas nós não devemos questionar, nós devemos apenas aceitar. Aceitar que Deus permite sim que pessoas entrem nas nossas vidas com um propósito de nos ensinar algo, mas que quando chega certo momento, Deus irá arrancar essas pessoas das nossas vidas, porque a promessa não era para Ló, a promessa era para Abraão, assim como nós. Quando Deus permite com que pessoas saiam das nossas vidas, é porque Ele quer cumprir promessas nas nossas vidas. Então Ele permite que essas pessoas sigam o seu caminho diferente do nosso. E aqui nós aprendemos outra lição. Abraão, ele poderia sim ter falado para Ló, olha, eu vou por esse caminho porque esse caminho é o melhor. Mas não, Abraão, ele foi um homem sábio, inteligente, ele sabia que o favor de Deus estava sobre a vida dele. Então o que ele pensou? Ló, pode escolher para onde você vai, porque para onde eu for, eu tenho certeza que Deus estará comigo e as suas promessas se cumprirão na minha vida. Abraão, ele não tinha dúvidas disso e por isso ele deixou Ló escolher o caminho. E Ló escolheu um caminho que não agradava ao Senhor, um caminho que ele achava que era bom para ele e para a sua família, mas não era. Então, muitas vezes também pensamos que um caminho é bom para a gente, mas muitas vezes é um caminho de destruição, é um caminho de derrotas, é um caminho onde não irá agradar a Deus. Então, nós temos que ter a certeza, ter o discernimento de olhar para o caminho e pensar, esse caminho vai agradar a Deus? Esse caminho vai agradar ao Senhor? Porque não importa o caminho que nós escolhemos, se nós estivermos com Deus e o favor de Deus e a bênção de Deus estiver conosco, pode ter certeza que você irá prosperar onde você estiver, assim como Deus fez com Abraão, fez com Isaac, fez com Jacó e todos os outros servos de Deus que obedeceram à voz de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e toma posse dessa palavra e que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amém?